E nós estamos de volta, Plantão Enem ao vivo pela Rede Minas e pela internet. E no programa de hoje estamos discutindo um assunto com grandes chances de cair na prova, justamente porque tem vários enfoques. Professor, então vamos voltar com aquela pergunta, né? Se existem formas de envolvimento das pessoas nas redes sociais, o que a sociologia pode falar sobre isso? Sim, formas diferenciadas, não é isso? Isso. Eu acho que a gente pode usar, por analogia, certos estudos em que a sociologia já está mais avançada, quando ela trabalha com a questão das redes sociais no sentido físico, não na internet. Como tá? assim, físico, professor? No sentido de relacionamentos pessoais que as pessoas têm. Quer dizer, a sociologia usa o termo redes sociais até hoje para falar disso, né? Ela vai ter que se adaptar a essa nova terminologia. E nesses estudos, que são conhecidos de forma geral como estudos sobre capital social, tá? Ou seja, você ter uma rede maior de relacionamentos, isso é chamado de um capital social, porque isso traz benefícios enormes para as pessoas. E nesses estudos se fala muito de diferenciar determinados tipos de rede que são mais voltados, por exemplo, para família, amigos, vizinhança, etc. E outras que são mais heterogêneas, tá? Em que você inclui relacionamentos corporativos, né, empresariais, de trabalho, etc, etc. A gente pode aplicar os mesmos achados que já se tem a respeito disso com relação à rede, né, no sentido em que estamos tratando aqui, né? E aí sim, quer dizer, poderíamos levantar hipóteses baseadas nos estudos lá sobre aquele tipo de rede. Por exemplo, quanto mais heterogêneas as redes em que as pessoas se envolvem, tá? Maior a possibilidade de rendimentos maiores das pessoas. A gente tem estudos empíricos sobre isso. Essa questão do contato com outras realidades. Isso, quer dizer, hoje, você aplicando essa mesma questão às redes na internet, eu acho que valem como hipótese da mesma forma, ou seja, quanto mais heterogêneas a natureza das suas redes, provavelmente o mesmo se aplicará aqui, quer dizer, você vai encontrar chances maiores de ascensão social, socioeconômica. Pois é. E em relação a isso, que eu acho que a gente abre aqui um ponto já para o professor Cássio, e em relação também à pergunta anterior, é lembrar que se, por um lado, essas redes sociais, né, o aluno do Enem tem que ficar muito conectado, né, antenado nessa questão. Quer dizer, se, por um lado, abre para a cultura, para novas relações culturais, e realmente isso é imensurável, né? Aquilo que uma pessoa não pode estar vendo em loco, pode depois ver via vídeo, isso é indiscutível. Né? As novas possibilidades de cultura, eu diria isso numa dimensão social e democrática, não há dúvida. Por outro lado, como abre muito, há que se pensar na credibilidade dessas redes, não é? Do que está na rede. Um exemplo muito simples que vale a pena para o aluno do Enem. A Wikipédia, por exemplo, o que ela é? Ela é uma enciclopédia, né, virtual, só que qualquer sujeito, qualquer indivíduo pode entrar lá e ir acrescentando dados, vai acrescentando dados, vai acrescentando dados. Por fim, quando você pega esses dados atualizados, né, e que você não sabe quem colocou ali, a fonte de onde saiu, né, se essa pessoa pesquisou ou não, então, é um paradoxo que contemporaneamente nós vivemos. Abre para a cultura, abre para novas relações, ao mesmo tempo que cria uma dúvida, cria uma certa tensão. E isso temos que viver de um modo bem cauteloso, né? Não pegar qualquer informação dita como é correta, é certa. O aluno do Enem que vai prestar uma prova precisa de ter clareza sobre isso. Quer dizer, em que medida esses impactos são benéficos e em que medida esses impactos são maléficos, como em tudo na história da humanidade. Então, Wikipédia, né, professor? YouTube, Twitter. Será que as pessoas estão realmente assimilando essas coisas? Eu, às vezes, me perco aqui no Twitter, né? Como é que recebe, como é que clica, como é que é. Inclusive, né, foi o nosso último vídeo de filosofia, né, professor? Essa questão do conhecimento, né, professor? Como é que isso pode ser aplicado? Às vezes, como um tema de redação, essa questão da informação, do conhecimento, pode cair no Enem.
Olha, eu tenho muito receio de dizer que pode cair no Enem, né? Porque, lá, tá vendo? A Rede Minas falou que vai cair. Mas tudo é possível. Como é um tema que caiu no ano retrasado, eu não acredito que ele venha como um tema de proposta de redação, mas vem sim como um tema nas questões. Eu tenho feito uma análise das questões do Enem, e é bom que o aluno fique atento a isso, a cada ano aumenta o número de questões sobre o tema. Então, independente de ser um tema de redação ou não, esse aluno tem que estar preparado para responder a questões desse nível, como estamos discutindo aqui. E com relação a tecnologias, é interessante pensar, alguns temas de filosofia são linkados com novas tecnologias, ética, política, né? Alguns até que têm uma interface com a sociologia, relações de poder. Né? Então, há essa mistura e realmente é impressionante como essas novas tecnologias têm aparecido em diversas questões. Né? O tempo todo. E a área da educação sofreu uma verdadeira revolução com as novas ferramentas. Questão boa para o Enem, hein? Dá uma olhada nessa outra matéria do Planeta Minas. Estamos numa sala de aula do curso de Cinema e Audiovisual de uma universidade em Belo Horizonte. Eles discutem e preparam a produção de uma série de TV. A chamada é feita pelo computador. O antigo diário de classe é só uma recordação. Diego, Bruno Misawa, sumiu. Série está aí, Cleiton, Gabriel, Gabriela. Na sala de aula, uma verdadeira mistura de tecnologias digitais. Notebooks, smartphones, tablets. Alunos e professora conectados o tempo todo. Para mim, o aprendizado ficou mais fácil, assim, ou a lógica do aprendizado fica mais fácil, porque a gente acaba criando uma sala de aula expandida. Então, o conhecimento não está só ali na sala de aula. Como eu uso muito as redes sociais, as minhas aulas vão para o Facebook e elas continuam no Facebook, a discussão. Então, alguns assuntos que são discutidos em sala de aula, a gente se conecta também pelo Facebook. Eu vejo que os alunos continuam as discussões por lá. Então, tem questões relacionadas ao espaço de sala de aula e ao tempo da aula, que não são mais só aquele espaço e aquele tempo da aula, e quando eu estou na frente dos alunos. Então, a gente tem essa lógica mais expandida e fluida de lidar com o conhecimento. Que tal uma aula da Universidade de Harvard sem pagar nada? Essa é a proposta de um movimento criado há 10 anos nos Estados Unidos. São os chamados cursos de código aberto. Foi nessa onda de democratização do conhecimento que este engenheiro criou no Brasil o site Veduca. São mais de 4.700 vídeos, palestras e aulas legendadas em português com professores e profissionais renomados de várias áreas e diferentes partes do mundo. Todas as pessoas que têm um acesso a um computador possam aprender e, por causa disso, possam ter condições iguais. Não dá mais para ficar distante dessa nova era, uma verdadeira revolução. A sensação que a gente tem é que aprender fica cada vez mais fácil. Prova de que a verdadeira cidadania não pode ser feita sem uma educação abrangente e com foco em um só objetivo, a busca do conhecimento, que é essencial para a evolução humana. Pois é, aprender fica muito mais fácil, realmente. Com certeza. Quais são os benefícios e quais são os problemas dessa tecnologia cada vez mais perto da educação, mais perto da sala de aula, mais perto das crianças? Como é que é isso? Esse conceito da sala de aula expandida está muito forte hoje em dia, né? O espaço físico, sala de aula, não é mais um limitador para essas relações professor-aluno. Eu, por exemplo, já há algum tempo, assim, coisa de 2, 3 semestres, eu aboli, a não ser a prova escrita, aboli a comunicação com o aluno. Agora é só via e-mail. Entenda, trabalhos, né? Porque, inclusive, o e-mail, ele é um registro. Porque, muitas vezes, o professor esquece. Isso não é normal, mas o aluno entregou um trabalho escrito. Eu perdi o trabalho. Não, eu entreguei, professor, e você fica naquela situação. Ele afirma com tanta convicção que entregou o trabalho,
que você fica assim, meu Deus, eu não lembro desse menino ter me entregue o trabalho. O que a gente faz hoje? Né? Todo trabalho é enviado por e-mail. O e-mail tem um registro de saída. Ah, mas eu enviei, professor. Eu falei, querido, você tem enviado não quer dizer que eu recebi. São duas ações distintas. Então, no dia certo eu não recebi, faz a cópia do e-mail lá na caixa de enviados, envia novamente para mim com a data certa, o trabalho está entregue. É um aspecto que eu julgo positivo para o docente e para o aluno. Agora, tem um aspecto que eu julgo negativo. A tecnologia em si não garante uma relação professor-aluno, né, efetiva. Porque muitas vezes o professor continua só expondo, igual aquela ferramenta Educa. Veduca. É muito interessante, mas é uma exposição de informações. Né? Deixou de ter o professor fisicamente, agora tem o professor via vídeo. Mas e o aluno? Ele está interagindo com esse professor ou está só assistindo uma série de informações? Isso não garante o efetivo processo de aprendizagem. A aprendizagem tem que passar por uma ação no aprendiz. Ele tem que interagir com o objeto da informação dele. Então não adianta, porque você só mudou da TV ou do professor físico para um vídeo. Isso não... Né? Acho que a lei vai... Seguindo aí a linha, né, do seu raciocínio em relação à educação, aos modos de aprendizagem, temos nos preocupado muito com uma questão que tem a ver com o que a gente está falando agora. Por exemplo, o aluno que vai fazer o Enem, ele tem que saber reconhecer que nesse movimento dinâmico de via digital, ele vai exigir dele também novas competências para as quais a escola não os preparou. Não está apto ainda. Ele não está apto. Então, se ao mesmo tempo se tem, como você disse, os aspectos positivos, né, desse mundo digital, eu vou dar um exemplo que eu considero fundamental. As estratégias de leitura, por exemplo. Né? Se o aluno tem problemas de leitura no texto impresso, ele tende a levar esses mesmos problemas para a leitura do texto digital. Então, o professor está cobrando dele que ele leia, mas ele também tem problemas na leitura, quer dizer, ele leva isso do mesmo jeito. Por um outro lado, a leitura, por exemplo, do hipertexto. Ele está fazendo uma consulta na internet. Esse hipertexto, ele identifica uma informação. Essa informação o leva a outra informação, que, por sua vez, quer dizer, é um contínuo, ou seja, ler o hipertexto não é nem sequencial, nem linear. Muito diferente do contraponto do texto impresso. Então, ao mesmo tempo que se tem esses avanços, o aluno, apesar da escola ter toda uma tecnologia, ela há que preparar o aluno para isso. Quer dizer, pensar no hipertexto, por exemplo, que não é sequencial, vai exigir, é uma coisa que se tem discutido muito, e acredito que possa vir a ser uma questão colocada no Enem, que é o quê? São novos leitores. O leitor da mídia não é o leitor do texto impresso. Vai exigir dele, inclusive, novos esforços cognitivos muito grandes. Não é uma coisa é bater o olho e voltar. Não dá. O aluno tem que desenvolver novas relações com esses instrumentos, que são relações totalmente diferentes. Professores, então, oi. Vou interromper só para a gente chamar um VT de um tema do programa de hoje que pode cair na prova de filosofia. Ok. As NTCI, novas tecnologias de comunicação e informação, são tema constante de debates e críticas. O pensador Humberto Eco, em seu livro Apocalípticos e Integrados, já afirmava que há duas fortes tendências na contemporaneidade na relação homem-novas tecnologias: aqueles que as odeiam e aqueles que as veneram. Muitos dos que temem as NTCI acabam por vivenciar um novo ludismo. Aquele movimento ocorrido durante o século XIX, quando os ex-operários tentaram destruir as máquinas, as responsáveis pelo seu desemprego. Pierre Levy é um dos principais pensadores da chamada cybercultura, uma expressão criada por ele para se referir à cultura da era digital, da informática.
A cybercultura produzida no cyberespaço ultrapassa as fronteiras geográficas. Está presente em países de todos os continentes, entre pessoas de todas as idades. Para Levi, a cybercultura é marcada pela interconexão, que gera o fim do isolamento, pelas comunidades virtuais e pela inteligência coletiva, que corresponde às produções em grupo na comunidade virtual compartilhadas por diversas pessoas para a troca de conhecimento. É o caso de uma comunidade científica que se comunica através da rede e da disseminação de conteúdos enciclopédicos sobre plataformas Wiki, um software colaborativo. Alguns pensadores apontam nas novas tecnologias de comunicação e informação um perigo a ser evitado: o poder que elas têm de lançar tendências e controlar a vida das pessoas, transformando-as em mercadoria. Pois é, vimos aí as imagens, né, do filme Show de Truman, que ele percebe, descobre que estava ali completamente manipulado, professor. É impressionante. Esse filme, ele é um clássico, né? Ele é um marco nessa questão da mídia influenciando pessoas, né? Interessante o nome do produtor do filme. Não sei se você lembra, você falou que você viu esse filme. Várias vezes. Lembra o nome do responsável? Do diretor que cortava as imagens? Dele? Não. Alguém lembra, não? Como que é, professor? Christoph. Isso é intencional. Cristo. A ideia de criação, de divindade. O filme mostra isso, que o diretor do programa é como se fosse Deus. Ele faz chover, faz vento do mar, é dia, noite, eles determinam isso tudo. Então, a influência da mídia na vida das pessoas é impressionante. A criar demandas, criar necessidades. As necessidades hoje não são as necessidades reais, elas são sentidas, né, professor? Muitas vezes nós temos a necessidade de um celular de último tipo, né? Antigamente o celular bastava fazer ligações. Hoje não tem que tirar foto, fazer tantas coisas, né? E são necessidades que a mídia nos coloca de maneira sutil, produz essa necessidade. E essa questão das NTCIs é interessante, porque essas novas tecnologias vieram a partir da década de 70, 80 de maneira avassaladora, né? Não só as TVs foram diminuindo de tamanho e melhorando a qualidade, como os aparelhos de comunicação entre as pessoas foram dinamizando, né? E foram criando possibilidades maiores de comunicação. Uhum. E olha, os nossos programas, né, temáticos, como esse que a gente está tendo hoje, sobre as novas tecnologias, é para ajudar você a aprender a argumentar. Não adianta esse decoreba, não tem resposta pronta. O Enem cobra, é um raciocínio sobre o tema, tem que abrir a cabeça. Desculpa ter cortado de novo, mas o que a Leiva falou, eu achei interessante do hipertexto e do texto linear, né, Leiva? Muitas vezes o que me parece é que grande parte dos alunos, eles não têm paciência de ler aquele texto. Exato. Que são textos de parágrafos, em todos os conteúdos. Há uma pressa, parece que a fast, né? Tudo é fast. Tudo é fast food, tudo. E há uma subleitura, não sei se existe esse conceito, Leiva, mas ser. Sabe? Mas parece que a internet propicia isso. Né? Oi? Muito periférica a leitura. Então parece que a internet, as pessoas não têm tempo de ler. Parece que as palavras são condensadas. E quando você se depara com um texto como os textos do Enem, aí é importante, tenha paciência. Eu sempre tenho dito isso, tenha paciência, leia o texto. São longos. Com essa dica, nós vamos encerrar. Está muito bom o papo. Agora, um pequeniníssimo intervalo. Aproveita para ligar para a gente, passar o e-mail nas redes sociais. Não fica com dúvidas para a hora da prova. A gente já volta. Plantão Enem ao vivo, uma parceria da Rede Minas e da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.